Ele sempre ajudou esse morador de rua. Mas um dia ele o reencontrou de uma maneira surpreendente. Tudo começou em uma cidade grande, onde as noites eram lotadas de bares e luzes e as pessoas estavam sempre ocupadas. Um homem chamado Jack havia se mudado há pouco tempo para lá, e conseguiu um trabalho como ajudante em um escritório de advogados bem renomados. Era verão e ele estava de férias, mas no fundo sabia que seria uma ótima experiência e que o dinheiro o ajudaria a pagar seus estudos e sua moradia, além de prepará-lo para uma possível carreira como advogado. Mesmo sendo difícil, ele aceitou este trabalho com muita vontade, pois sabia que era a coisa certa a se fazer. Com o passar dos dias, Jack percebeu que tinha uma rotina muito cansativa e seu tempo de almoço era muito curto, então ele acabou por começar a almoçar em uma pequena rua onde eram vendidos lanches e pequenas porções de alimentos. Apesar da simplicidade, ele gostava do tempo que passava sozinho ali e achava a comida muito saborosa. O tempo ficava menos apertado, e ele conseguia observar o passar dos carros nas ruas e as diferentes pessoas dali. O único problema era que, na frente do restaurante em que sempre comia, havia um mendigo que ficava pedindo dinheiro e comida. Ele se incomodava com o fato de ninguém ajudar aquele pobre homem, e então, depois de muito pensar, tomou uma atitude e se aproximou. Começou a falar com ele, que se chamava Charles, e percebeu que era uma pessoa muito amável e gentil. Se sentiu mal por não ter se aproximado antes, porque tinha percebido que tinha feito um novo amigo e conhecido uma pessoa realmente boa. A partir desse dia, Jack comprava almoço e dava o dinheiro da janta e do café da manhã para Charles todos os dias. Apesar do homem ser bem tímido, ele e Jack conversavam por muito tempo, falavam sobre a vida e sobre seus desafios. O ajudante de advocacia descobriu que Charles foi abandonado por sua família, e por isso acabou entrando em uma depressão profunda, o que fez com que perdesse seu emprego e tudo o que tinha. Isso o comoveu mais do que nunca. Ele nem conseguia acreditar que estava ouvindo coisas tão profundas e que Charles confiava nele a esse ponto. Queria ajudar a mudar a vida dele, mas não sabia como, ou até se era possível fazer isso. Tentava não pensar muito nos grandes problemas e aproveitar a companhia de seu novo amigo. As pessoas que trabalhavam no restaurante também começaram a se comover com a história do humilde homem. Começaram a montar marmitas e a dividir seu tempo e espaço com Charles, o que fez com que ele se sentisse especial e melhorasse muito. Jack estava feliz por finalmente ter mostrado para as pessoas que ele poderia ser um homem bom, e sabia que Charles estava em boas mãos. Ele estava muito agradecido por ter pessoas tão boas o ajudando. Alguns meses se passaram e Jack recebeu uma nova proposta de emprego na cidade ao lado, também muito grande e com uma ótima reputação com advogados. Ele tinha que aceitar, pois finalmente iria ser o que tanto sonhou. Ficou muito triste por deixar Charles, mas sabia que, um dia, o encontraria novamente. Lucy, a dona do restaurante, deixou bem claro que cuidaria dele e o daria comida todos os dias. A preocupação maior de Jack era essa, então ficou mais aliviado. Ele ainda se sentia triste por saber que não poderia mais conversar com Charles todos os dias. Os dois se despediram muito emocionados, e Jack partiu para viver seu sonho. No caminho, ficou pensando se Charles ficaria bem, se um dia conseguiria melhorar sua vida. Seu coração estava triste, mas ele foi forte e seguiu com a viagem. 3 anos depois, ele era um homem feito. Havia virado advogado ambiental e trabalhava muito, além de ter uma ótima reputação e uma vida confortável. Tinha uma família perfeita, a esposa também advogada e mais 2 filhos meninos. Ainda assim, ele pensava em Charles todos os dias. Se sentia culpado até por não tê-lo levado com ele, mas sabia que isso era praticamente impossível. Quase no fim de seu expediente, enquanto preenchia planilhas e mais planilhas, ouviu uma voz o chamando, e logo estendeu o braço em um gesto que dizia para esperar. Mas essa voz o chamou novamente, e ele se virou. Viu um homem alto, com roupas finas e um sorriso quase familiar. Olhou para ele muitas e muitas vezes, até que o estranho disse: "Jack, não me reconhece?" "Sou Charles."
No mesmo segundo seus olhos começaram a lacrimejar. Estava tão emocionado que nem conseguia falar, apenas se levantou e abraçou seu grande amigo. Os dois fizeram como antigamente, apenas conversaram por horas tudo o que não puderam falar em 3 anos separados. Charles contou que, com a ajuda que recebeu dos funcionários do restaurante, conseguiu um emprego e depois uma casa para morar. Disse que naquele verão, estava na sua pior condição possível, e tudo em que pensava era desistir ou simplesmente parar de procurar sentido na vida. Mas aí Jack apareceu, e tudo em sua vida mudou pois ele o inspirou de muitas maneiras. Charles agradeceu muito a Jack. Disse que ele tinha feito ele recordar das coisas boas da vida, das quais valia a pena viver, e que sem ele, definitivamente não teria lutado para sobreviver àquela situação terrível. Jack não aguentou e começou a chorar, estava tão feliz por ver seu amigo e ouvir todas aquelas coisas. Ele não sabia do impacto que tinha feito, ele realmente havia salvado a vida de Charles e não poderia estar mais agradecido por isso. Percebeu que Charles também era ajudante de advogados e se orgulhou por estar seguindo a mesma profissão que a sua, pois sabia que ele se tornaria um ótimo advogado. Charles conheceu seus 2 filhos e ficou muito feliz. Estava orgulhoso de Jack, pois sempre soube que era tudo o que ele sempre quis, uma carreira como advogado e uma família para cuidar. Os dois estavam realizados, e haviam se reencontrado para compartilharem as suas felicidades juntos. O que você achou da história emocionante dessa amizade? Qual sua opinião sobre as pessoas do restaurante terem ajudado o humilde homem? O que achou de seu amigo ir embora? Conte pra gente logo ali abaixo nos comentários e não se esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo de hoje. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder outras histórias emocionantes como essa. Vamos ficar por aqui. Tchau!